Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é bem cedinho pra mim, quer dizer, depende do ponto de vista. É quase 8 horas, então talvez não seja tão cedinho. Essa aula aqui vai ser sobre... Tecnicamente vai ser a primeira aula na playlist, não é a primeira aula que eu tô gravando. Mas é a primeira aula que vocês vão ver se vocês estão pegando tudo isso aqui do zero. Essa aula aqui é muito mais para explicar o que a gente vai ter e algumas das coisas que a gente vai tentar aprender aqui. Beleza. Isso aqui, essas aulas são para preparar você para Olimpíada Brasileira de Informática, ou OBI. Essa aqui se fala OBI, não OB, como se fala OBA, ou OBMAP, ao invés de OBMEP. Eu acho que eu falei certo. Ok, se você... essa Olimpíada, ela é de informática, é de programação, vocês vão programar nela. A gente tá aqui para tentar preparar vocês para a própria Olimpíada. Ok, o que é que vai ter nessa aula hoje? Bom, nessa aula a gente vai ter alguns conceitos. O que é programação vai ser o primeiro. O que são algoritmos, os fundamentos que a gente vai usar para programar. Um pouquinho sobre pseudocódigo, que é uma das formas que a gente tem para programar. E depois uma semi-linguagem de programação chamada Scratch. Ok. Beleza, então vamos iniciar com o que é programação. Existem várias formas de você dizer o que é programação. Vai depender do que você quer dizer. Eu acho que, no final, programação é resolver problemas. Eu acho que, pelo menos para OBI, é realmente isso. Você vai tentar resolver algum problema usando código. E aí, normalmente... E aí, como é que são esses problemas? Bom, a gente pode pensar neles nessa estrutura aqui. A gente vai ter alguma entrada, que vai ser as informações iniciais. A gente vai ter o programa em si, que vai ser essa caixa preta. E essa caixa preta vai retornar alguma saída. E aí você pode pensar aí como que os programas são. Então, de exemplo, o seu navegador, ele vai pedir de entrada, de exemplo, o site que você quer entrar. Aí ele vai fazer alguma coisa que a gente não sabe exatamente como funciona na maioria das vezes e vai te retornar o site. Você pode pensar nisso aí. E aí, ou a gente pode pensar até um pouco menor. No jogo Minecraft, você pode gerar um mundo de acordo com o que a gente chama de seed, ou semente. Essa semente vai dizer como que o mundo vai ser. Vai descrever exatamente como o mundo vai... onde vão estar as montanhas, onde vão estar os biomas. Pro gerador de mundos do Minecraft, ele vai pegar como entrada essa semente, vai fazer alguma coisa e vai retornar ao mundo. Cada um desses problemas a gente pode só tentar diminuir ele para algo um pouco menor. E a gente vai ver essa estrutura. Alguma entrada é transformada em alguma saída, de alguma forma. Ok, mas vamos tentar pegar um exemplo que a gente conseguiria fazer. A gente chama o que está dentro dessa caixa de algoritmos, que é o que vai fazer com que tudo saia e rode. Ok, então vamos pensar numa listazinha de nomes. Eu tenho aqui uma lista de nomes, aliás, eu tenho aqui uma lista de nomes. Vamos dizer que esses nomes aqui são totalmente aleatórios e a única coisa que eles têm de alguma ordem é que eles estão em ordem alfabética, mas os nomes em si são vários nomes aleatórios. E aí você pode pensar que essa lista de nomes pode ser várias coisas. Pode ser uma lista de contatos, pode ser uma lista de alunos, o que for. Você tem essa lista de nomes. E aí você quer encontrar um nome específico. Vamos dizer que eu quero encontrar a Elisa Ramos, que tá bem aqui, a gente consegue ver claramente onde ela tá, mas pode acontecer, mas, assim, com a lista aqui inteira, a gente sabe onde é que a gente tem que olhar para encontrar, né? Mas e se a gente não tivesse esse poder? E se, na verdade, a gente tivesse, tipo, uma caixa em cima disso aqui, e a única coisa que eu consigo fazer é, tipo, olhar um nome. Ah, ok, não é esse? Ok, então eu posso olhar outro. Outro. E aí eu posso pegar qualquer nome aqui dessa lista pra olhar, mas eu não posso, tipo... olhar todos de uma só vez. Eu só posso olhar de um em um e acabou. Então, de exemplo, eu quero olhar qual é o terceiro nome. É Ana Beatriz Silva. Eu não posso depois, ao mesmo tempo, ver de exemplo qual é o segundo. Eu tenho que ver o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro.
na ordem que eu quiser, mais um por vez. Ok, beleza. E aí eu quero encontrar um nome específico, no caso Elisa Ramos. A gente pode pensar com esse problema seguindo aquela estrutura da caixa, né? A gente vai ter uma lista de nomes, o nome que a gente quer, e aí vai retornar essa posição do nome. Desse nome que a gente quer encontrar. No caso é Elisa Ramos, que está em terceiro, sexto, oitavo. Ela está em oitavo aqui. Bom, se a gente estivesse procurando, e aí eu vou fazer isso aqui. Eu vou marcar todos os que a gente não tem com a caixa vermelha, pra ficar um pouquinho mais claro. Ok. Vamos lá, eu poderia, inicialmente, eu acho que a forma mais simples, talvez não a mais eficiente, mas a mais simples seria olhar nome por nome. Então, de exemplo, é Alexandre Souto? O primeiro nome é? Aí, Alexandre Souto é a tal Elisa Ramos que a gente estava procurando? Não, claramente não é. Ok, Amanda Luiz? Não. Ana Beatriz Silva? Não. Bruno? Caio? Camila? Diego? Achamos. Ok, então nós achamos depois de um tempinho. E assim, funciona. A gente vai encontrar o nome. Mas e se a gente estivesse procurando o Wallace Cunha? Bom, a gente teria que passar pela lista inteira, sabe? Um por um. E isso aí vai ser lento, sabe? Já que a gente só pode olhar um nome por vez, a gente teria que ir muito mais lento. Mas e se a gente for de 2 em 2, na verdade? Então a gente olha o primeiro. É Alexandre Souto? Não. Então a gente elimina 2. É Ana Beatriz Silva? Não. Então pula 2. Caio? Não. Diego não é. Everton não é. Gustavo... Rapaz, a gente pulou, né? Porque Elisa, a gente sabe que a lista tá em ordem alfabética. Mas, a gente sabe que tá em ordem alfabética, a gente já tá em G. E G é depois de E. Então a gente tem que ir voltando, ok. Não é Felipe. Não é Everton. Ok, achamos Elisa. Então a gente poderia fazer esse algoritmo que vai no início mais rápido. E aí se a gente pular a Elisa, e a gente consegue descobrir vendo a ordem alfabética, a gente começa a voltar de um em um. Vai ser mais rápido, tecnicamente. Se a gente for de 2 em 2 depois ir voltando pra se a gente errar. Mas eu não sei, eu ainda acho que não é a melhor opção, sabe? Porque, tipo, essa lista tem esse tamanho agora, né? Mas e se em algum momento a gente dobrasse o tamanho da lista? Provavelmente, se a gente... Na maioria das vezes a gente vai ter que dobrar a quantidade de tempo que demora. Vai aumentar muito o tempo que a gente tá gastando pra procurar esse nome, né? Ok. Por enquanto a gente consegue eliminar 1, talvez eliminar 2. A gente consegue eliminar alguma quantidade de números, né? Mas eu acho... De nomes. Mas eu acho que a gente conseguiria eliminar mais nomes de uma só vez. E essa vai ser a técnica. Observe. Vamos pegar... Vamos ir direto pro meio da lista. Eu consegui eliminar metade dos nomes de uma só vez. Ó, vamos pro meio da lista, que vai ser mais ou menos nessa Larissa. Ok, Larissa é com L, né? L, se a gente for olhar, o L vai estar... O nome Elisa vai estar antes desse nome ou depois desse nome? Bom, Elisa é com E. E tá em cima, então vai estar antes do nome. Então a gente pode eliminar tudo que tá aqui. Porque a gente sabe que não vai estar depois de Larissa. Então a gente pode eliminar tudo. E a gente pode eliminar a Larissa porque não é Larissa. Pronto. Ok, eliminamos isso. E agora vamos pro meio disso aqui. Eu acho que o meio era Elisa. Então vamos fingir que o meio é Everton, só pra eu continuar. Beleza. Caiu em Everton. Everton. O nome de Elisa vai vir antes ou depois? Bom, a gente consegue ver aqui claramente que vem antes. Mas se a gente fosse ver, ele vem antes mesmo. Então a gente vai colocar mais uma caixinha aqui, eliminando todos esses antes. Ok. Agora vamos pro meio dessa nova lista que a gente tem. Bruno Castilho. Bruno. E aí Elisa vai vir antes ou depois? No caso agora, depois. Então mais uma caixa, a gente elimina esse aqui. Agora a gente não tá eliminando, tipo, um deles ou dois deles. A gente tá eliminando metade da lista cada vez. Tá vendo? Deixa eu só repetir pra ter certeza que todo mundo entendeu. Então a gente chegou aqui nesse Larissa. E aí a gente veio assim. Ok, Larissa, o nome que a gente tá é Larissa. O nome que a gente tá procurando vem antes ou depois? Bom, a gente viu que vem antes. Então a gente pode eliminar tudo que tá abaixo de Larissa. Ok. A gente tem uma nova lista agora. Então vamos olhar no meio dessa lista. Aí caímos em Everton.
Ok, vem... Vamos dizer que a gente caiu em Diego. Ok, caiu em Diego. O nome Elisa vem antes ou depois? Então vem depois. Bom, então a gente pode eliminar todos os nomes acima de Diego. Pronto, aí a gente cai, de exemplo, agora em Gustavo. Vai vir acima de Gustavo ou abaixo de Gustavo? Então, acima. Então a gente elimina isso aqui. Rapaz, eu cliquei no botão errado. Ops. Não era pra ter caído no losango, não. Pronto. Aqui. E aí agora a gente cai em Everton Lima. A gente sabe que Elisa tá acima, então... De Everton. Então a gente vai eliminar isso aqui. E em alguma forma a gente caiu em Elisa Ramos. Olha, a gente encontrou. E ao invés da gente ter que passar de um em um, a gente passou 4 vezes. Com a lista de vários nomes aqui. E a coisa é, se a gente dobrasse o tamanho da lista, a gente só precisaria cortar a lista uma vez, né? Mais uma vez, além do que a gente já fez. Porque pensa comigo, se a gente tem uma lista de 500 nomes e a gente está procurando um nome que, por coincidência, caiu como último, a gente vai ter que ir 500 vezes. E se a gente dobrar o tamanho dessa lista, a gente vai ter que ir 1000 vezes, se ele ainda for o último. Para essa aqui, se a gente começasse com 1000 números, a gente ia ter que ir umas aproximadamente 10 vezes. O que já é um número muito menor. Mas se a gente dobrasse para 2000, a gente teria que ir 11 vezes. A gente não precisa ir muito longe. Porque quando a gente for a essa primeira vez, a gente tem 2000, quando a gente eliminar a primeira metade, a gente voltou para uma lista de 1000. A gente consegue ir mais rápido com essa forma. Beleza. Então vamos tentar escrever esse algoritmo aqui de uma forma mais próxima de como a gente programa, né? Então a gente vai pegar essa lista de nomes, a primeira coisa que a gente vai fazer. Depois a gente vai até o meio dessa lista e vai olhar para o nome que tá, que foi o que a gente já fez mais ou menos. Se é o nome correto, então a gente diz que essa é a posição e acabou. Beleza. Se não, a gente vai testar se o nome está acima. O nome está acima? Então a gente descarta o que está embaixo e volta para a linha 2. Ok. Daqui a pouco eu venho para essa linha 8 e explico exatamente o que significa. Ok. Se não, a gente vê se está abaixo. E aí, se estiver abaixo, então a gente vai descartar os nomes acima, porque eles não importam. A gente já viu que eles não vão ser o nome Elisa, então a gente pode eliminar. E a gente volta para a linha 2. Quando a gente faz isso, pense comigo, a gente vai, de exemplo, nessa lista a gente caiu na Larissa, então a gente vai seguindo, pega a lista de nomes, ok, vai até o meio, Larissa, e olha pro nome, é Larissa, ok. Esse nome é o correto? Não. Então, o nome está acima? Sim, o nome está acima. Então, a gente descarta o que está embaixo. Ok. E a gente vai colocar aquela caixinha, né? Então, vamos colocar a caixinha. Descartamos o que está embaixo. E agora a gente volta para a linha 2. Na linha 2 diz, vá ao meio da lista. Ok. O meio da lista agora é Diego Fontes. Pegou? E aí a gente vai seguir fazendo isso aqui, eliminando de cima, eliminando de baixo. E em uma hora a gente encontra o nome. Mas a gente não cobriu tudo. Pode acontecer uma coisa. Se o nome... a gente pode, de exemplo, procurar o meu nome aqui nessa lista. Se a gente procurasse meu nome, vocês iam perceber que ele não tá. O que acontece se o nome não tiver? Bom, o algoritmo vai chegar o mais próximo possível. Provavelmente ele ia chegar mais ou menos aqui. Em tipo Natália ou Nicole. E aí ele ia perceber, pô, não tem mais nenhum nome acima e nenhum nome abaixo. E não é esse. Se não for nenhum desses, bom, a gente diz que o nome não tá na lista. Porque se a gente já olhou, a gente só foi eliminando os que não tem, né? Eu só foi eliminando os lados que não tem o nome. Então, é impossível a gente chegar em alguma coisa que não funcione. Só informação a mais, esse algoritmo ele só funciona se a lista estiver em ordem alfabética, porque a gente consegue saber se o nome está acima ou abaixo dessa forma. Ele não funcionaria se fosse só uma lista de nomes aleatórios. Se você tem uma lista de nomes aleatórios, até onde eu sei, a melhor opção é você olhar de um em um mesmo. Nem de dois em dois funciona, porque você pode simplesmente ter passado por ele. Enfim. Então isso aqui só funciona com nomes em ordem alfabética. Ok. Agora vamos olhar para cada uma dessas partes desse textinho que a gente escreveu. Em vermelho está marcado alguns verbos. Pegue, vá, olhe, diga, descarte.
Enfim, tem alguns marcados aqui. Eu diria que eles estão marcados aqui porque eles são tipo alguma ação que a gente vai fazer no código, né? Pegue a lista de nomes, vá ao meio da lista, olhe para o nome. São ações que a gente vai fazer para seguir fazendo o código. Ok, beleza. Então a gente não chama eles exatamente de ações, a gente chama eles de funções, normalmente. São as funções do código. Você também pode pensar neles como ações, mas o nome normal de ser chamado é funções. Ok, tem esse aqui. Essas em amarelo agora estão marcadas, são se não, se e se não. Eles estão, tipo, dizendo algo que talvez aconteça ou não. É tipo uma decisão no código. A gente vai fazer isso só se o nome for correto. A gente vai fazer isso se o nome estiver acima. E a gente vai fazer isso se tudo der errado. São decisões que a gente vai fazer. Eu coloquei aqui como condicionais, mas também são chamados de estruturas de decisão. Enfim, você pode pensar como decisões, eu acho que faria mais sentido. Ok. Esse ano, agora, estão marcados algo tipo uma pergunta. É o nome correto? O nome está acima? O nome está abaixo? São tipo perguntas que a gente vai fazer para o código que as estruturas de decisão usam. Então, por exemplo, se é o nome correto, aí isso aqui vai decidir se a gente vai usar ou não. Ok. E finalmente, esses outros dois verbos, esse verbo aqui, no caso é só um verbo, só que 2 vezes, que eu não tinha marcado como vermelho, ele faz uma coisa um pouco diferente. Tipo, ele é uma ação, mas não é uma ação que a gente vai fazer com, por exemplo, a entrada e a saída. É uma ação que a gente vai fazer com o código. A gente vai voltar para essa linha aqui. É tipo como se tivesse alguma coisa seguindo linha por linha e a gente estivesse mandando ela fazer alguma coisa ao invés do código ou da própria lista, sabe? A gente volta pra cá e segue fazendo isso. Essa estrutura aqui, ela vai fazer com que a gente fique se repetindo. A gente chama de ou loop ou estrutura de repetição. Loop é um nome vindo do inglês, e loop significa algo como repetição. E pronto. Então, aqui nós temos e aí vai vir todas essas estruturas. Funções em vermelho, condicionais em amarelo, expressões booleanas, que são essas perguntas, e loops. Cada um deles vai ser usado para alguma coisa. O que está marcado em branco são tipo instruções a mais, são informação a mais que cada um desses aqui precisa. Ok, o que a gente acabou de fazer foi pseudocódigo. Não é exatamente o código que a gente escreveria, mas já tem um pouco da estrutura. E quando a gente vê Python, vocês vão ver que é muito parecido com essa estrutura aqui. Essa mudança de estrutura entre cada uma das formas que a gente programa, a gente chama de sintaxe. São as regrinhas que a gente tem que seguir para que a linguagem diga, ok, isso aí é código ou não é. Porque se a gente não seguir nenhuma regra, vai ficar um pouco difícil para o programa conseguir entender, para o computador conseguir entender, ok, você escreveu esse monte de coisa. Porque se eu passasse nosso pseudocódigo aqui pro computador, ele ia ficar confuso. O que é PEG? O que é C? Ele não sabe, até porque a maioria dos computadores, eles usam inglês por baixo dos panos. Então eles não iam entender exatamente o que a gente quer. Talvez um IA conseguisse entender o que é esse algoritmo. A gente pode até testar no final do vídeo. Mas, por enquanto, eu diria que isso aqui já é bom pra gente entender o que a gente queria com o código. Ok. E essa é a utilidade do pseudocódigo. É você ter algo parecido com o código que já está mais próximo do código, mas que mesmo assim ainda está próximo da forma com que a gente escreve. Ok. Beleza, então vamos para Scratch. Vocês podem acessar Scratch por esse site aqui, o site oficial do Scratch. E, bom, enfim, essa é a logo dele. Ele é uma linguagem de programação que vai usar blocos ao invés de texto. Ok, essa aqui é mais ou menos a interface dele. Aqui desse lado vocês vão encontrar os blocos que você pode usar, organizado por cores e um tipo de título.
Aqui é onde vocês vão colocar o seu código. Vocês vão juntar os blocos aqui. Aqui é onde vocês podem colocar mais de um ator. Então você pode ter vários atores que vão fazer várias coisas no seu código. É como eles chamam eles. E aqui é o mundo. Esse mundo aqui, nós temos o primeiro ator, que se chama Sprite 1. Ou Sprite, tipo Sprite é a bebida. Sprite 1. E aqui está ele, nesse mundo. Esse mundo ele segue um plano cartesiano para coordenadas, então, por exemplo, para cima y aumenta, para baixo y diminui, para a direita x aumenta, para a esquerda x diminui. Enfim, e aí aqui seria tipo 100, 100 em ambas, né? Porque 100, 100 é em ambas. Enfim, vamos fazer o nosso primeiro código em Scratch. Quando bandeira verde for clicado, diga olá mundo. Ok, não parece ser muito difícil. Vamos lá. Ok, aqui está a interface. Se vocês abrirem o site, talvez esteja em inglês. Vocês vão abrir aqui esse ícone da engrenagem. Vão aqui para idioma e vão procurar português brasileiro. Deixa eu colocar aqui até em inglês para ficar mais fácil. Para essa parte aqui, settings, language, e aí vocês vão procurar aqui... Tá por aqui, português brasileiro, pronto. E aí vocês vão encontrar a interface toda em português. Ok. Se vocês vierem aqui para a parte de eventos e clicarem, e vocês vão ver esse bloco quando a bandeira verde for clicada. Vocês seguram ele e arrastam, e aí vocês podem arrastar ele para cá. Pronto, e ele está aqui. Se eu clicar na bandeira, nada acontece, porque a gente não mandou nada acontecer. Mas se eu vier aqui para pegar esse diga olá e arrastar para cá, e escrever o que a gente tinha ali, que é olá, vírgula, mundo, só para ficar, né, igual. Quando eu rodar, o gato, é porque tá um pouco difícil de ver, eu vou aumentar até ele. Tá aqui o gato dizendo olá mundo. Ok. Faz sentido, né? Eu acho que não foi tão complexo esse aqui. Então quando a bandeira verde for clicada, que é quando a gente clica aqui, porque essa é a bandeira verde, ele vai dizer olá mundo. Ok, isso aí foi bem simples. Vamos ver exatamente como esse bloco giga funciona, porque eu acho que a gente consegue seguir aquela estrutura que a gente tinha pensado de entrada e saída, né? Bom, ele vai pegar como entrada o texto, no caso olá mundo. O algoritmo vai ser o bloco giga. E a saída vai ser um gatinho falando olá mundo. Ok, faz sentido. Acho que todos nós concordamos que esse aí não foi tão complexo. Ok, então vamos tentar fazer algo um pouco mais complexo. Vamos pedir para ele dizer olá para a pessoa que ele estiver conversando. Para isso a gente vai pegar esse bloco aqui. Pergunte qual o seu nome e espere. E aí tem esse aqui, resposta, que é do formato, que é um formato diferente. Ele não conecta aqui, se vocês verem, ele não conecta. Mas ele é do formato do texto aqui, do olá, né? Que está em aparência. Não se preocupe, demora um pouco para vocês pegarem exatamente o local dos blocos, mas isso aí, quanto mais vocês usarem, mais vocês vão decorar onde que fica cada coisa. Ok, eu poderia colocar aqui, né? Mas eu não quero que ele só diga o meu nome. Porque essa aqui é a resposta que o usuário responder, né? Eu quero que ele diga, tipo, olá, e depois diga o meu nome. Então, tipo, assim, olá, vírgula, e aí resposta. Vamos tentar rodar. Okay. Ele perguntou aqui qual é o seu nome e apareceu um local para escrever. Okay. Se eu escrever meu nome... Ok, encontramos o nosso primeiro bug. Se você nunca ouviu falar do termo bug, é impressionante, parabéns. É muito bom que você conseguiu viver longe do mundo da tecnologia até hoje. Mas bug significa alguma falha, algum defeito no que a gente fez. E se a gente olhar pra cá, realmente houve um defeito, porque a gente colocou ele pra dizer olá e depois o meu nome. Mas ele só disse meu nome. Eu posso até repetir aqui. Ele só disse meu nome, cadê? Bom, vamos tentar seguir o que o próprio Scratch está fazendo. Okay. Ele vai perguntar o nome e esperar. Quando a gente responde, ele vai dizer olá.
mas instantaneamente depois ele vai dizer a resposta. É tão rápido que não dá nem pra perceber. Honestamente, eu não consigo perceber daqui. Não é porque a gravação tá meio travada aí, é porque realmente não dá pra perceber aqui. Enfim, como que a gente poderia resolver? Bom, dá pra gente usar esse diga olá por 2 segundos. Ele espera um pouco, né? Então, vamos tentar ele. Vamos conectar aqui. Colocar diga olá e vou colocar só 1 segundo. Eu acho que 1 segundo já é o bastante. Ok. Se eu rodar, olá, Micaías, ok, fala meu nome, tudo certo. Mas, assim, funciona, mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu não queria que fosse assim. Eu não acho que essa é a melhor opção, sabe? Eu queria, assim, eu queria outra. Eu não gostei dessa. Eu não sei se ficou claro, mas eu não gostei dessa forma. Ok, mas Micaías, o que é que tem? Bom, o que eu queria mesmo é que ele falasse isso tudo junto. Eu queria que ele juntasse o olá e a resposta, né? Bom, assim, tecnicamente existe um bloco que junta os textos. Se a gente criar aqui para operadores, a área verde, vocês vão ver que tem um aqui chamado junte maçã com banana. A gente não quer juntar maçã com banana, a gente na verdade quer juntar outras coisas. A gente quer juntar. Opa! A gente quer juntar olá com resposta. E aí eu posso arrastar a resposta aqui e ele vai juntar olá com resposta. Pergunta: o que aconteceria se eu tivesse escrevido resposta aqui? Bom, ele ia juntar olá com o texto literal resposta e não resposta a variável, que é como a gente chama os textos aqui, esses bloquinhos aqui são variáveis, porque o valor delas varia, sei lá, enfim. É tipo x em matemática. Enfim, se eu escrever agora Micaías, ele diz: olá, Micaías. Ok, não era exatamente assim que eu queria, não, ok? Eu queria que ele juntasse tipo um espacinho entre eles. Então eu vou colocar uma vírgula e um espaço, só pra ficar bonitinho. Então agora. Olá, Micaías. Tudo certo? Funcionando direitinho. Ok, então isso aqui funciona, maravilha. É show, top, maravilhoso. Ok, vamos tentar ver exatamente como funciona naquela técnica dos algoritmos que a gente tinha visto, né? Ok. Vamos começar com pergunte qual o seu nome e espere. Ok, como entrada ele vai pedir a pergunta, qual o seu nome, e se não ficou claro eu consigo mudar a pergunta aqui pra, tipo, qual a sua idade. Eu posso fazer isso, eu não vou, honestamente, eu acho que qual o seu nome já funciona bem para o que a gente queria. O algoritmo vai ser esse pergunte e espere, e a saída vai ser o valor de resposta. Ok, e agora vamos olhar para esse bloquinho aqui, diga, junte olá com resposta. Ok, eu acho que se a gente olhar o bloco completo, talvez fique um pouco confuso. Vamos olhar pedaço por pedaço. Vamos começar por o que está dentro, que eu acho que faz mais sentido. Porque para a gente usar o diga, a gente tem que saber como é que fica o texto no final, né? E para isso, a gente tem que, assim, juntar o texto. Ok, como entrada para o junte, a gente vai ter o primeiro texto lá e o segundo texto resposta. O algoritmo vai ser o junte algo com outra coisa e a saída vai ser olá. E aí a resposta, que no caso aqui vai ser, como exemplo, o meu nome. Essa saída, ela no final, ela vai se tornar a entrada para o próximo algoritmo, que vai ser o diga, que vai retornar um gato dizendo olá, Micaías. Ok, acho que isso aqui completa praticamente tudo que a gente poderia ter visto hoje. Pro início, não completa tudo, na verdade, ainda tem alguns minutos, se você percebeu. A gente vai fazer mais algumas coisinhas que eu acho que vai ser útil pra gente entender um pouco mais o Scratch. Essa é a parte que estava nos slides, mas eu acho que não é o bastante. É bom a gente tentar ver um pouquinho mais. Vamos pegar aqui esse bloco aqui e vamos tentar fazer esse gato miar. Porque, assim, um gato falando não faz muito sentido, na minha opinião. Eu acho que esse gato deveria miar. E se a gente vier aqui em som, vocês vão ver que tem esse aqui. Toque o som miau até o fim. Se eu conectar aqui, o gato vai miar. Ele realmente mia. Então, sim. Toda vez que a gente clica. E se eu quisesse que esse gato miasse 3 vezes? Bom, assim, eu posso pegar e fazer isso.
E assim, ele vai miar 3 vezes, olha, observe. Mas assim, ele tá meio desesperado, eu acho que a gente consegue perceber que ele não tá. Parece que ele tá muito faminto. Se eu vier aqui pra controle, vocês vão ver que tem esse espere. Vamos pedir pra ele esperar um segundinho entre cada miado. E eu vou colocar um aqui no final só por consistência. Enfim, vamos rodar agora. Ok. Ele tá um pouquinho melhor. Ele tá um pouquinho mais tranquilo, na minha opinião. Então. Ok. Funciona. Mas assim. A maioria de vocês nunca programou, mas eu acho que dá pra ver que tem algo de errado com isso, sabe? Que tipo, só foi 3 vezes, ok. Mas se eu quisesse que esse gato measse 6 vezes, bom, eu teria que, tipo, pegar mais e colocar aqui. Cala a boca. Shhh, pronto. Ok. E aí, o código vai ficar gigantesco. E aí, imagina se eu quisesse que o gato measse 50 vezes. Rapaz, isso aí ia ficar difícil. E se, pior ainda, e se depois. Mano, eu acho que 1 segundo tá pouco. Eu deveria trocar pra 2. Agora você tem que ir em cada um, trocar pra 2. E aí em algum momento talvez você esqueça de um. E aí seu código vai estar errado. Você vai começar a ficar com dor de cabeça por tudo isso. Você vai desistir de programação. Vai virar um fazendeiro e plantar batata pro resto da vida. Enfim, como dá pra ver, essa aqui não é a melhor opção que a gente tem. Eu não acho que essa aqui seria uma boa ideia. E existe uma forma, na verdade já tem aparecido aqui, já faz um tempinho, que esse bloco repita. Se a gente pegar esse bloco aqui, você vai ver que ele diz a quantidade de vezes que a gente quer repetir, né? Eu vou jogar tudo isso aqui fora, vou deixar só o importante. Vou dar um pouquinho de zoom de novo pra ficar mais fácil de ver. E se vocês verem, os blocos eles conectam, né? E eu consigo fazer isso. Eu arrasto ele aqui pra cima e ele joga tudo dentro. Eu quero que ele repita 3 vezes. Ok. Acho que. Vamos ver se esse gato aí tá miando 3 vezes mesmo, como tava antes. Ok. Eu acho, na minha opinião, que esse código tá um pouco mais simples. E, honestamente, ele faz mais sentido. Ele é um pouco mais tranquilo e ele. E qualquer modificação é muito mais simples. Se eu quiser que esse gato mie 50 vezes, eu consigo fazer isso e ele vai miar 50 vezes. E depois o código para porque não tem mais nada pra fazer depois disso. Ok, então agora a gente tem um gato miando 50 vezes, como a gente queria. Quer dizer, a gente queria 3 vezes, né? Enfim. E a gente conseguiu completar o que a gente queria. Ok, pronto, pode parar. A piada já acabou. A gente consegue fazer assim e eu acho que não tá ruim. Mas eu acho que tem como ficar melhor. Porque, assim, nem sei. Eu acho que normalmente eu não ia querer que um gato miasse e aí depois que ele fosse miar de novo, ele miasse instantaneamente depois. Eu queria que tivesse um bloquinho que dissesse pra ele miar e esperar já um pouco antes. Por que, que o pessoal do Scratch não decidiu fazer um bloco como esse pra simplificar a nossa vida, pra gente não precisar construir isso por nós mesmos? E nesse caso é até que simples, são só 2 blocos, então não é muita coisa. Mas talvez tenha alguma coisa que você vai fazer com o Scratch que envolva muitos blocos. E aí você vai querer algo mais complexo. Ok, mas vamos tentar aqui. Vamos tentar fazer isso aqui. Vamos. Calma, eu tô. Um segundo. Ok, Por que eles não criaram, né? Por quê? Eu queria que eles tivessem um bloquinho pra isso, né? Bom, na verdade, a gente pode criar esse bloco. A gente pode fazer esse bloquinho pra essas pessoas. Se eu vier aqui para esse vermelho chamado meus blocos, eu posso criar um bloco aqui. E aí, se eu colocar, de exemplo, eu posso colocar o nome, então eu vou colocar Mi, porque é pro gato miar. Pronto, esse aqui vai ser o nome do bloco. Se eu clicar em OK, algumas coisas aconteceram. Vocês vão ver que agora tem esse bloquinho aqui, e ele criou esse bloco defina Mi. Ok, o que significa? Toda vez que eu usar esse bloco, ele vai chamar o que tiver dentro desse. Ele vai rodar o que tiver dentro desse defina. E como dá pra ver, já que não tem nada, então nada acontece. Rapaz.
Olha, quebrei o Scratch. Ok, um segundo. Enfim, ignore o que eu acabei de fazer. Mas enfim, toda vez que esse bloco for rodado, defina, vai acontecer tudo que tiver aqui dentro. Ok, vamos testar isso aqui. Se eu pegar esses dois blocos e colocar dentro do defina e jogar mi aqui dentro, tecnicamente o que deveria acontecer é, quando ele ver clicado, ele vai dizer, ok, vamos repetir 3 vezes. Ele vai vir pra cá e vai rodar esses dois blocos, volta pra cá, aí aqui agora vai na segunda vez, vai 2 vezes, volta pra cá, vai mais uma vez, termina, tudo certo. Vamos ver se tá tudo funcionando de novo. 2, 3, ok. Então, tudo funcionando perfeitamente. Mas assim, eu acho que, na minha opinião, esse bloco tá fazendo pouco. Eu acho que a gente conseguiria fazer mais coisa, né? Tipo, sei lá, a gente poderia dizer quantas vezes a gente quer miar, né? Bom, eu posso editar aqui o bloco e dizer que ele vai pra colocar mi e aí adicionar uma entrada. E eu vou dizer que o nome dessa entrada é n, porque é um número. Opa, botão errado. E eu vou adicionar mais um rótulo pra ficar bonitinho. N vezes. Pronto. Ok. E aí vocês vão ver que agora existe um negocinho aqui a mais e ele pede um número aqui. Ok. Eu agora vou colocar esse repita aqui dentro. Vou colocar aqui e vou dizer para ele miar 3 vezes como a gente estava colocando. Então agora, quando a gente for miar, ele vai repetir e vai miar aqui a quantidade de vezes que a gente disser. Então vamos rodar aqui para ver se está tudo funcionando. Ok. 1, 2, 3. Ok. Então ele mia 3 vezes, como a gente esperava. E se eu trocar aqui para 2 vezes, você vai ver que ele vai miar 2 vezes como a gente queria. Então vamos ver. 1, 2, e aí ele mia 3 vezes, 2 vezes. Ué. Não, peraí. 1, 2, 2, 3. Mais uma falha no nosso código, olha que legal. Bom, a gente colocou 2 vezes, mas ele miou 3 vezes. E eu acho que vocês todos conseguiram ouvir. Por quê? Porque se a gente olhar para esse loop, ele ainda está repetindo 3 vezes, não importa o que a gente colocar. Como que a gente pede para ele colocar a quantidade de vezes que a gente disser? A gente arrasta esse n para cá. O que é que significa? Qualquer valor que a gente colocar em n vai ser passado por esse repita. Então ele vai repetir n vezes, que no caso aqui é 2, então ele vai miar 2 vezes. 1, 2. Ok. Miou essas 2 vezes, finalizou depois, tudo perfeito, como a gente imaginava. Ok, legal, legal. O gato miou como a gente queria. E a gente consegue fazer muito mais coisa que isso. Isso aqui é só, tipo, uma representação do que a gente consegue fazer com o Scratch. Vamos dizer que eu quero que o gato mie quando ele for acariciado. Eu vou colocar pra ele miar só uma vez. E aí eu vou colocar aqui uma estrutura de decisão que a gente tinha colocado, né? Se... E aí, mia uma vez. Aí eu quero que ele só mie se a gente tiver com o mouse em cima dele, que vai significar que ele está sendo acariciado. Ok, então vocês vão ver que o formato aqui é um pouco diferente. A gente não consegue colocar, tipo, resposta aqui dentro. Vocês vão ver que ele não tem esse formato, ele está tentando ser colocado aqui. Bom, ok. Ok, então como é que a gente faria isso? Bom, aqui, esse formato aqui, vocês vão ver que tem alguns que tem, né? Tipo, esse aqui, a cor roxo está tocando na cor ciano. E aí vocês vão ver que é tipo uma pergunta. Então é tipo aquela expressão booleana que a gente tinha visto. Ok, existe uma aqui chamada tocando em ponteiro do mouse. Então, se o Scratch, que é o nosso ator, estiver tocando em um ponteiro do mouse, então ele mia uma vez. Ok. Ok, não funcionou. Mas eu acho que tá claro por quê. Vocês viram que ele piscou só. Por quê? Se eu rodar de novo, ele tá rodando uma vez. E aí quando eu rodei, o mouse tava aqui. Então, tipo, tá tocando? Não. E aí ele parou. Então a gente quer que ele teste isso sempre. Pra testar sempre, a gente coloca um bloco sempre. Esse bloco sempre é tipo um repita, só que ele repete pra sempre. É literalmente a coisa dele.
Então agora ele vai sempre ficar testando. Mas ele só vai miar se eu vier pra cá. E aí já que ele tá em cima, ele vai continuar miando. Mas se eu sair, ele volta pra lá e espera eu miar. Espera eu dizer de novo. Ok. Se eu trocasse esse mi aqui por, sei lá, só um... toque o som miau até o fim. E eu não tô usando toque o som miau porque o toque o som miau até o fim, ele espera o som terminar. Senão, ele vai continuar tocando mesmo com já tocando. Eu posso até mostrar, mas ó. E aí ele parece desesperado como da outra vez. Se eu tivesse colocado só toque o som miau, vocês vão ver que se preparem para um som talvez um pouco alto. Ok, nem fez tanto som porque o som ficou só quebrado, sabe? Talvez vocês consigam ouvir, tipo, umas travadas do nada. Enfim, beleza. Então, o rapaz ainda tá sem som. Parou? Ah, ok. Beleza. Ok, acho que era isso. Eu só queria apresentar um pouco do Scratch. E aí, como desafio pra vocês, vocês podem tentar fazer algum joguinho. E aí pode ser qualquer tipo de jogo mesmo. Eu quero fazer, sei lá, um Pong. Ou um Block Breaker. Talvez um Block Breaker seja um pouco mais complicado, mas alguma coisa. Perdão. Alguma coisa simples, ou talvez vocês queiram fazer alguma animação, que também é possível. Eu mostrei a parte mais de sons e dele falar, né? Mas tem como você fazer muita coisa, na verdade. Você pode, de exemplo, fazer para ele se mover. Então, de exemplo, posso colocar mova e gire 15 graus. E eu vou colocar aqui um evento e eu vou colocar eles dentro de um sempre, só pra mostrar ele se movendo. Que ele não tá andando tanto quanto eu queria. Deixa eu colocar ele pra se mover tipo 30. E eu vou... Pronto. Vocês vão ver que ele tá girando aqui. Tá indo um pouquinho rápido demais. Eu colocaria tipo um espere e eu... 0.2. Pronto, assim. Tá um pouquinho melhor. Pronto, e vocês vão ver que ele tá andando aqui. Esse move simplesmente vai mover na direção que ele estiver andando. E vocês vão ver que tem vários blocos aqui. Em aparência a gente também consegue colocar algumas coisinhas. De exemplo, eu posso pedir pra ele pensar alguma coisa. Enfim. Vou fazer muita coisa aqui. Rapaz, eu quebrei o bicho. Deixa eu mover pra cá. Pronto. Aqui. Ele tá aqui. Eu posso colocar algumas outras coisas. Tipo, sei lá. E aí você vai ver que tem outras coisas. Tipo, você pode adicionar um ator aqui. Eles têm vários atores por padrão. Você pode mudar o cenário aqui. De exemplo, eu posso pegar pro fundo ser... isso aqui. Pronto, agora ele tá aqui. Ou eu posso... deixa eu clicar aqui no Scratch para voltar pro código dele. Eu posso... e aqui tem alguns outros blocos, viu? Vocês podem, de exemplo, colocar texto para fala, música. Ele pode tocar música, de exemplo. Aqui. Agora ele tá tocando essa nota específica. Enfim, dá pra fazer muita coisa, como dá pra ver. Eu consegui ir pra próxima oitava. Legal. Ok. Esse aqui é o primeiro dó grave que é legal. Enfim. Eu consigo, acho que, retirar esse espere até. Por causa que esse toque a nota ele espera por essa quantidade de batidas. Pronto. Se eu colocar uma batida. Enfim, dá pra ver, eu posso alterar o ritmo aqui antes pra outro ritmo mais legal. Então, por exemplo, eu posso trocar pra 120. Ok, beleza. Eu posso trocar até o instrumento aqui pra, sei lá,
algum instrumento mais legal. Mudar instrumento para... E aí eu vou trocar pra um violão. Já que é uma nota bem grave é meio difícil, mas eu vou trocar pra violão. Não tão grave. Ok, essa aqui tá boa. Enfim, o que eu quero apresentar é que dá pra fazer muita coisa com Scratch. E aí vocês podem fazer alguma animação, alguma coisa assim. Eu recomendo, pra tentar aprender um pouco mais. E na próxima aula vocês verão sobre Python e sobre algumas outras coisas, sobre, de exemplo, VS Code e como usar. Eu acho que a aula depois dessa, aí no YouTube vai estar sobre instalar essas duas ferramentas, o Python e o VS Code. Também, o nome completo é Visual Studio Code, mas a gente chama ele de VS Code porque, bom, Visual Studio Code é um nome muito grande e a gente não vive muito, então melhor comprimir para um nome mais legal. Ok, ignora aquilo. Enfim, esse é o vídeo. Eu recomendo que vocês testem aí. Vejam o que tem como fazer pra se divertir aí com o Scratch. E, enfim, é isso. Acho que agora até, né? Próxima aula, vou deixar ele aqui. Botar ele pra dizer alguma coisa, né? Sim. Pra finalizar aqui um vídeo bem legal. Pronto, aí que legal, olha, já dizendo tchau pra vocês, ok? Enfim, é isso por hoje. E, como o gato disse, até mais.